Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém. Eita glória, hoje é o nosso 5º dia, chegamos ao final de mais 5 dias, esse é 5 dias de gratidão. Nós tivemos 21 dias com Deus, agora 5 dias agradecendo por tudo, né? E em todo o tempo. Então, vamos orar em nome de Jesus? Bondoso Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por tua fidelidade, por tua bondade, misericórdia, graça, amor e favor. Senhor, diante sua gloriosa e santíssima presença, eis-nos aqui, ó Deus. Eu me coloco diante a sua presença para convidá-lo ao lugar de primazia neste devocional, em minha vida, e também creio que todos que aqui estão ouvindo e aprendendo mais de ti, também o convidam para ceiar com eles e ministrar neles, conforme apraz o teu querer, Senhor, conforme apraz a tua vontade. Senhor, com teu doce Espírito, fala conosco, ministra em nós, derrama do alto do teu trono a sabedoria necessária e que só obtivemos em ti, para que venhamos aprender mais de ti e pôr em prática, Jesus, em nossas próprias vidas, mas também na vida daqueles que estão ao nosso redor. Ó Senhor, que venhamos diminuir para que o Senhor cresça e resplandeça através de nossas vidas. Ó Senhor, que o teu reino venha sobre nós e através de nós. Pai Celestial, nós te agradecemos porque até aqui tens ministrado, tens feito grandes coisas, operado maravilhas e milagres em nossas vidas. Ó Senhor, continua a boa obra que iniciastes em nós, através destes devocionais. Estamos aqui porque precisamos, somos dependentes e queremos aprender mais de ti, Senhor. Oh Jesus, muito obrigada por esta rica oportunidade. Desde já, oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para o nosso 5º dia de 5 dias de gratidão. 5 dias de gratidão que transforma. Hoje é o nosso 5º e último dia desta série. E hoje é a gratidão que cura o coração. O coração grato nunca volta a ser o mesmo. Olha que coisa mais linda. Lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Eu me lembro bem que quando eu ouvi este versículo pela primeira vez, eu entendi ele errado. Completamente errado. Existem formas de você entender este versículo. Literalmente, ele funciona no reino espiritual e físico também. E interessante que eu era uma criança quando ouvi ele e falei com a minha vovó, como é que é isso? Vai secar os ossos da pessoa? E como é que a pessoa vai viver se os ossos dela vai ser seco? Ela não vai conseguir andar. Eu entendo que naquela época a minha avó não tinha o traquejo, a sabedoria, o entendimento necessário para me explicar com riquezas de detalhes. Até porque tem coisas que somos nós mesmos que devemos buscar e pedir orientação ao Senhor. Você sabia disso? É.
Existem muitas explicações bíblicas sobre vários versículos, capítulos e livros e tudo mais. Mas existem coisas que uma outra pessoa pode te explicar e você pode entender rapidamente. Mas existem também aqueles momentos em que Deus permite que assim seja, porque Ele quer falar somente comigo ou com você. Aí é um particular de Deus conosco, que pode ser diferente de outra pessoa te explicando. Então Ele permite que você não entenda. Ah, mas que difícil. Não. Ele assim faz para que você e eu venhamos pedir socorro, corrermos para Ele. E assim nós nos achegamos a Ele e aprendemos mais dele olha o tanto de coisa que Deus nos ensina, com intimidade, com educação espiritual, com discernimento, com entendimento, com a sabedoria que só Deus pode derramar sobre nós e com conhecimento. Já aconteceu comigo várias vezes e creio que com você também, de em vários momentos você não entender um versículo ou um capítulo ou uma história na Bíblia e você falar assim: Espírito Santo, eu não entendi. Me explica. Se você nunca passou por isso, experimente. Qualquer coisa que você não entendeu, fale: Espírito Santo, eu não entendi. Me explica. Então, você vai ler novamente e você vai compreender como você nunca compreendeu. Você vai entender como você nunca entendeu. E é lindo, porque é como se fosse um fax sendo digitado, passado por uma máquina e saindo lá daquele papel em branco, letras, números, um texto. E você fica assim: nossa, que lindo! Nossa, que incrível! Nossa, que maravilhoso! Isso é o discernimento e o entendimento que Deus quer nos dar. Mas existem momentos que Ele permite que outras pessoas falem e você entenda. Expliquem e você entenda. Mas existem momentos em que Ele quer falar com você em particular. E esses momentos é aquele em que você vai orar e falar: Senhor, fala comigo. Eu preciso, quero te ouvir. Eu preciso aprender mais de ti. Então, conforme minha avó foi, explicando para mim, eu entendi mais ou menos. Eu entendi que um coração abatido faz a alma se entristecer. Um coração abatido faz a alma duvidar. Um coração abatido faz até a preocupação aumentar e a pressão se elevar. Com isso, há uma causa de dores no corpo, não só espiritual, mas também físico. Mas quando o coração é alegre, esse é um bom remédio para o espírito, para a pressão sanguínea, para o coração mesmo, para a nossa alma. Porque quando nós nos afligimos, devemos fazer como Davi fez. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque se perturbas dentro de mim? E então, eu entendi que quando criança, se uma pessoa estava triste, os ossos dela podiam secar. E eu entendi que ali literalmente os ossos iam secar e procurei sempre estar feliz. Procurei sempre ser alegre. Eu não sei o que foi que Deus fez ali naquele momento. Talvez um dia Ele me revele
mas eu creio que Ele ministrou algo muito incrível e importante em mim ali. Porque naquele dia eu decidi que eu poderia sim ficar triste, abatida, aflita, mas que eu não iria ficar por muito tempo. Porque quanto mais ficamos num estado de abatimento, de tristeza, de angústia, mais a nossa alma se aflige e os nossos ossos, o nosso corpo, sente. Nós sentimos dores. Existe uma dor que ela é física e que ela provém da alma. Que dor é essa? É a dor da solidão. É a dor onde que nós olhamos e pode-se haver que está, eu estou bem. Tá tudo bem. Não, eu já estou acostumado a viver assim. Não, eu já nem esquento mais, nem sinto mais. Você pode achar que não, mas a sua alma sente. E o seu corpo também. E aí há dores nos ossos. Que existem dores na alma. Então, procure pedir ao Espírito Santo que te revele. Assim como em Jeremias capítulo 33, versículo 3, clame a mim, o Senhor diz, para clamarmos a Ele, que Ele nos responderá e nos mostrará coisas grandes e ocultas que não sabemos. Talvez a dor que você sente, seja ela física, pode estar vindo proveniente de uma alma abatida. E talvez você nem perceba, porque você já se acostumou tanto que hoje acha normal. Mas não é. Não é normal. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor fortaleça o seu coração. Arranque as vendas, escamas, traves dos seus olhos e te mostre. Te revele com detalhes, com delicadeza. Arranque os tetos de sua mente. Dê-lhe discernimento, entendimento e o conhecimento necessário. Que o Senhor arranque os tampões dos seus ouvidos e você venha ouvir nitidamente e claramente a voz do Senhor, te orientando, te dando a orientação necessária, mas também que Ele te dê sensibilidade para que você venha reconhecer todas as vezes que o Espírito Santo de Deus está tocando em ti, trabalhando em ti, falando contigo, rejuvenescendo os seus ossos, falando com sua alma. E você venha reconhecer a voz do Espírito de Deus dentre todas as outras vozes, e que todas as outras vozes venham se calar, menos a do Senhor. É o meu desejo para você. Vamos voltar ao nosso devocional? Porque um coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Esse provérbio, escrito por Salomão, faz parte de uma coleção de ensinos sobre sabedoria prática e vida equilibrada. Ele destaca como o estado interior, especialmente o emocional e o espiritual, influencia diretamente a saúde e o bem-estar. Glória a Deus, porque eu acabei de falar isso para vocês sem saber que estava a falar o correto. E agora eu entendo que naquele dia, quando minha avó falou isso para mim, eu entendi corretamente.
Embora eu fosse criança, ela me explicou e eu entendi corretamente. Quero dizer para vocês que todo devocional que eu venho aqui ler com vocês, falar com vocês, nenhum deles eu leio antes. Eu até poderia, mas nenhum deles eu leio antes. Sabe por quê? Porque eu também estou me alimentando ao mesmo tempo que estou a ler para vocês. Tá bom? Então, por isso que essa coincidência não foi coincidência, foi o Espírito Santo. Um coração alegre, cheio de fé, gratidão e esperança, atua como remédio, fortalecendo o corpo e a alma. Já o espírito abatido, dominado pela tristeza, pela falta de fé e pela desesperança, enfraquece a pessoa, afetando até sua saúde física, seca os ossos. Cultivar alegria em Deus, mesmo nas dificuldades, é um ato de fé e autocuidado. Louvar, agradecer e confiar nas promessas do Senhor geram força interior e saúde espiritual. É um tratamento diário da alma. Mãe, eu quero te elogiar, porque você tem posto em prática os ensinamentos que aqui tem recebido do Senhor. Continue, continue. Um passinho de cada vez, porque o Senhor ministra em ti e te ensina, e te orienta, e te fortalece, e te renova, e te restaura. Você está vivendo no centro da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Continuará, porque é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus que aqui nesta terra tu permaneces, ó mulher. Ainda tens muita coisa para fazer nesta vida. Não pense você que já acabou. Apenas começou as maravilhas de Deus ser derramadas sobre sua vida. Que o Senhor te abençoe. Eu te amo, minha veinha linda, assim como eu amo muito a minha veinha sogra. É veinha sim, mas é linda, esbelta, magrinha. Eu também amo muito a senhora, Dona Iraci. Eu amo a senhora de uma forma especial. Eu agradeço muito a Deus por ter colocado a senhora na minha vida, porque eu amo a senhora de uma forma onde que eu não sei explicar. E eu digo para a senhora é muito importante na minha vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça os ossos, sare todas as feridas, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Que o Senhor visite e toque aonde a mão do homem não alcança. E o Senhor mesmo fortaleça o seu coração, fortaleça a sua fé e esperança e rejuvenesça a senhora de dentro para fora, fazendo continuamente o brilho do Senhor resplandecer sobre ti. Assim como desejo muita saúde para a senhora, também desejo para minha mãe e para minha linda sogra. Então, cultivemos a alegria em Deus, porque o espírito abatido, dominado pela tristeza, pela falta de fé e pela desesperança, enfraquece qualquer um e afeta a nossa saúde física, emocional e espiritual. Então, mesmo nas dificuldades, devemos cultivar a alegria. É um ato de fé e autocuidado. Louvar, agradecer e confiar nas promessas do Senhor
geram força interior e saúde espiritual. É um tratamento diário da alma. Aplicação na nossa vida pessoal. Talvez hoje pare para pensar. Seu coração já tenha sido ferido, cansado ou desacreditado. Mas a gratidão é como um bálsamo. Ela não muda o passado, mas cura o que o passado deixou. Quando agradecemos a Deus, olhamos para o passado e conseguimos ver a mão de Deus sobre nós. Conseguimos sentir inclusive um alívio, porque o Senhor nos tirou do charco de lama e nos reposicionou sobre a rocha. Quem é a rocha? A rocha é Jesus. A nossa pedra de escape é Jesus. A cada vez que eu e você viermos agradecer e agradecemos, algo dentro de nós se reorganiza, muda. A dor perde o peso e espaço. O medo diminui e o amor cresce. A gratidão é o remédio que Deus deixou para quem precisa continuar, mesmo com cicatrizes. Hoje eu li uma frase muito linda, eu não sei se eu salvei ela, mas eu li uma frase em que diz assim: as cicatrizes no seu corpo, elas existem por um motivo, para que você, ao olhar para elas, se lembre do livramento que Deus lhe deu, do escape, do testemunho, da história linda que Deus te deu. Como eu já falei para vocês, eu tenho uma cicatriz na minha mão e essa cicatriz ela me lembra a desobediência, a altivez, a insistência, a persistência quando era para obedecer. Mas também me lembra a alegria, o sorriso e o êxtase de estar alegre naquele momento. Foi tão bom, foi tão bom, foi tão bom eu estar alegre naquele momento que eu esqueci de obedecer e deixei a altivez entrar. E olha que perigo eu corri. Essa cicatriz ela me lembra, existe um limite e não devemos ultrapassá-lo. Temos que cuidar de cada cicatriz que temos. Também tenho 3 cicatrizes no meu corpo, onde que eu olho para elas. Elas ficam no meu seio e eu vejo, foi a mão de Deus. Não existe outra explicação. Foi a mão de Deus. E toda vez que eu olho para ela, obrigada, Senhor. Me remete o momento em que eu ganhei essas cicatrizes e ali eu digo, obrigada, Deus. Porque verdadeiramente foi a sua mão. Então, que tal hoje você tirar um momento, porque mesmo na dor devemos assim fazer, e agradecer. A minha mãe, ela caiu há um tempo atrás e nós acreditemos, porque a queda ficou com sequela, dor. É idosa e isso acontece com qualquer um, conosco, jovens e até com os idosos. Com os idosos é mais sensível ainda, porque o corpo e os ossos já estão cansados, já estão fatigados. E então o que aconteceu? Ela sente dor no quadril e de vez em quando a dor aperta
Creio que seja por causa do frio, né? Os ossos, né, tendem a sentir mais o frio. Até a pessoa que é jovem e quebrou um osso, parece que sente mais no frio. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a pessoa que passou por uma cirurgia de cesárea, que ela tem a necessidade de levar aquela injeção nas costas, ela para sempre vai sentir uma dorzinha lá nas costas. Quando estiver perto de chover, ela pode sentir uma dorzinha, umas fisgadinhas lá nas costas. Às vezes eu sinto, meu marido também, e é normal. Mas que tal hoje nós fazermos diferente? Você sentiu alguma dor física no seu corpo? Agradece a Deus. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, porque eu caí e eu não quebrei nada. Obrigada, Senhor. É uma sequela, mas eu quero te agradecer. Porque tu me colocastes de pé novamente. Eis-me aqui, Senhor, para ser, fazer, viver e ter tudo o que tu planejastes para mim, não importa a idade que eu tenho. Eu quero ser para o Senhor como um jardim fechado, regado e cuidado, cheia do teu Espírito. Faz em mim o teu querer. Eu quero te agradecer. E que eu venha encher a minha boca cada vez mais e mais para glorificar ao teu nome e agradecer ao Senhor, levando o meu testemunho aonde a planta dos meus pés pisar, edificando vidas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Uma reflexão prática. Eu falei nessa última parte. A gratidão é o remédio que Deus deixou para quem precisa continuar, mesmo com as cicatrizes. Falei sim. Uma reflexão prática que devemos sempre nos lembrar. A gratidão cura, porque muda o foco. Quando nós focamos no problema, aí a gente se torna e podemos nos tornar ingratos. Ah, mas eu não sou assim, não. Você corre esse risco. Sabe por quê? Porque a carne é pecaminosa. Por mais que você tenha um coração grato, que você seja grato a Deus por tudo que você tem, corremos o risco. Por isso que quanto mais grato devemos ser. Já diz o louvor. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor. Amém? Então a gratidão cura, porque muda o foco. A gente começa a ver pelos olhos da fé. Lembra que ontem eu comentei com vocês que eu estive muito resfriada há um tempo atrás, e então eu comecei a glorificar, a agradecer a Deus. Muito obrigada, Jesus, porque mesmo eu tendo que assoar o nariz, mesmo eu tendo que tossir, espirrar e tarará, usar remédio, eu não estou no hospital. Olha aí, olha a forma que você pode agradecer a Deus. Senhor, muito obrigada, porque mesmo com aquele tombo eu não quebrei nada. O Senhor me levantou, o Senhor me sustentou, o Senhor me fortaleceu e hoje eu estou aqui. Tenho resquíciozinho, Jesus, está doendo, ó Senhor, toca aqui, tu podes tocar onde a minha mão não alcança, aonde remédio nenhum chega, mas o Senhor pode tocar. Cura-me, Senhor, conforme apraz o teu querer, a tua vontade. Eu ainda tenho tanto para fazer na tua obra, Senhor. A gratidão, ela tira os olhos do que faltou e começa a colocar os seus olhos no que Deus já te deu, no que Deus tem provido, no sustento de Deus.
Ela transforma feridas em testemunhos, oh glória! E lembranças em semente de fé. Por quê? Porque toda vez que você fraquejar, que você tropeçar, que a alma estiver abatida, você vai o quê? Você vai orar e você vai falar com Deus, e o Espírito Santo de Deus vai trazer à tua memória todas as vezes em que o Senhor te fortaleceu, te renovou, te inspirou, te tratou, cuidou de você, te deu livramento, te deu escape, te colocou de pé novamente, te arrancou de um charco de lama. A gratidão, ela transforma feridas em testemunhos e lembranças em sementes de fé. Você não é mais a mesma mulher, a mesma pessoa que começou essa série. Algo em você mudou, se aliviou, se abriu e se alinhou com o coração de Deus. Gratidão é mais do que um ensinamento e de um sentimento. É muito mais do que um sentimento. É um estilo de vida. É quando o coração aprende a agradecer. Ele também aprende a descansar. Hoje, eu digo hoje, porque sei que muitas pessoas irão assistir este devocional no dia de amanhã. Ele é um devocional atual, hoje. Seja quando você estiver assistindo, hoje. Permita-se sentir, não apenas reagir. Então, permita-se sentir. Hoje, antes de tentar agradecer, apenas reconheça o que está aí dentro. O que tem aí dentro desse coraçãozinho lindo e abençoado, onde o Espírito Santo mora, faz mudança, faz morada, transforma. Peça a Ele, se você não está lembrando, peça a Ele para te mostrar. E você venha reconhecer o que está aí dentro antes de agradecer. Se há dor, diga com sinceridade: Senhor, está doendo, mas eu quero te agradecer, porque tu tens cuidado de mim e quero continuar deixando o Senhor me cuidar de mim, que eu me deixe ser tratada pelo Senhor, porque eu preciso de Ti. Encontre um pequeno motivo para sorrir. Ô, mãe! Obrigada, porque naquele dia que você ligou para mim fazendo aquela careta, eu estava bem tensa. Mas aí você ligou, eu comecei a rir e foi tão bom. Pode ser o ar. Eu tenho o costume de olhar para o céu quando posso e sorrir e agradecer a Deus. Pode ser o sol da manhã, ou simplesmente a chuva, ou o fato de Deus não ter desistido de você. Sim, porque Ele podia ter desistido de mim e de você quando estava prestes a enfrentar ali aquela cruz. Mas Ele disse para Pedro: não pense você que eu não poderia agora mesmo. Não foi para Pedro, obrigada Espírito Santo. Em que eu poderia ordenar e a milícia de anjos que meu Pai tem preparado agir agora. Foi para Pedro, Senhor? Ou foi para quem foi? Foi para alguém, não tenho certeza se foi para Pedro que Ele disse. Mas Ele disse:
E ele poderia ter desistido de mim e de você ali naquele momento. Mas ele persistiu. Então nós temos muito que agradecer. Agradeça por esse pequeno respiro de bondade. Você abriu os olhos? Viu a chuva? Agradeça. Viu o sol? Agradeça. Viu o vento? Agradeça. Você tem motivo para agradecer até quando uma folha cai, porque o Senhor diz que não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. E deixe Ele te lembrar, te trazer à memória que a vida ainda tem beleza, mesmo nos dias cinzentos. Se você olhar para o céu e ver que só tem nuvem, você não consegue ver nem um resquíciozinho de solzinho, não tem problema não. Agradece. Sabe por quê? Porque nós precisamos deste dia. Porque tudo o Senhor faz com perfeição. Precisamos de um dia de chuva, de sol, de nublado, de calor. Porque eu e você comemos. Faça algo que te traga leveza. Coloque um louvor que te faz bem. Escreva uma oração curta ou a faça. Diga. Senhor, eu quero te agradecer. Eu não sei pelo o tanto que tu tens preparado para mim. Eu sou falha e pecadora. Muitas das vezes não vejo, Senhor, o que tu estás a fazer na minha vida. Mas de uma coisa eu tenho plena convicção e certeza. Sei que o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos. E sei também que o Senhor nunca para de trabalhar. Então, se você vai caminhar, vai lavar uma louça, vai lavar uma roupa, vai lá agradecendo. Obrigada, Jesus. Se estou lavando roupa, é porque sujei e porque o Senhor me concedeu saúde para usá-las. Fazendo um café, ouve lá um louvor, leia um salmo, aqueles que podem ler. Esses gestos simples são também uma forma de agradecer e já coopera com a cura que Deus está fazendo dentro de você. Tá bom? Agradeça a Deus lavando a louça. Senhor, obrigada por este prato, porque está sujo. E eu estou lavando porque tenho comida. Obrigada, Senhor. Então, vamos orar. Põe a mão em seu coração e repita comigo essa oração. Senhor, obrigada, porque o teu amor é o maior remédio que existe. Obrigada, porque cada vez que eu te agradeço, o meu coração se torna mais leve e mais inteiro. Cura as partes de mim que ainda doem e me ensina a viver com gratidão todos os dias. Que o teu Espírito me lembre em cada estação que o coração grato vê milagres onde antes via motivos para desistir. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Vamos declarar a nossa declaração do mês. Eu declaro que minhas finanças são abençoadas e que Deus multiplica o que está em minhas mãos e em meus celeiros.
Amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Que a graça, a alegria e a harmonia do Senhor seja para todos sempre conosco. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã. Que o Senhor te abençoe. Amém? E amém.